Olá e seja bem-vindo à Maternidade Fora do Brasil. O meu nome é Jéssica Gabrielzik e eu sou a sua anfitriã. No episódio de hoje vai ser o episódio bônus que eu prometi lá no Instagram. Vai ser sobre bilinguismo. A minha conversa com a professora Luísa Cordeiro, que ela trabalha no Brasil, numa escola bilíngue, e eu estudei bastante sobre esse tópico, saiu muito legal essa conversa. Ok, a gente não conseguia parar de rir, mas ainda ficou bem legal, porque a gente se conhece há muito tempo e tinha que dar risada das coisas, mas ficou bem informativo e eu espero que gostem. Então põe o seu headphones, faça o que precisa fazer, vai fazer exercício, vai lavar uma louça, põe no Viva Voz e vamos lá. Você como professora, né, que trabalha já com a língua inglesa já faz um tempo, você sente uma diferença ensinando tanto para adultos e crianças? Completamente. Eu comecei a dar aula para adultos tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, e Uhum, para crianças já são quase 15 anos. Mas essa sim, parte do bilinguismo já tem quase 5 anos que eu venho atuando, e criança é esponjinha, né? A gente percebe que eles conseguem pegar tudo muito mais suscetível, não tem medo de erro. É realmente um livro aberto. O adulto não, o adulto tem medo do erro, o adulto é muito mais resistente ao que é diferente do que ele tem como verdade, tem como cultura. Então, eu sinto muito essa diferença. Ao mesmo tempo que com o adulto a gente tem a questão de falar palavras como substantivo, objeto direto, pronome e tudo mais, a criança é uhum, muito mais fluido, porque ela vai realmente pegando e é muito automático o aprender dessa criança, muito tranquilo. sim. Talvez seja mais ou menos parecido com os estudos que tiveram, né, que a criança absorve, criança quanto mais cedo começar, né, a aprender uma língua diferente, principalmente quando nasce já tem, né, uma casa bilíngue, né, ou já vai para uma escola bilíngue desde saiu já está na escola. Ter acesso, né? É, sim, sim. Normalmente, porque o cérebro, né, ele da criança, ele absorve ah, os ensinos, né, as palavras, as duas línguas como um todo, né? Já na parte de adulto, o cérebro é sempre dividido, né? Tem a parte mais racional e a parte mais emocional. Como as pessoas, os adultos, né, aprendem a língua em lugares como trabalho, universidade, assim, são lugares mais Formais, vamos você dizer assim, mais né? formais, sim. Então eles usam sempre mais esse lado racional deles, né, para poder falar a segunda língua. E a criança não. A criança absorve como um todo, né? Os dois lados se envolvem, né, no ensino da língua. Até porque E ela está exposta a mais tipos de fonemas, né? Cada sim, país e cada origem da língua tem seus determinados fonemas, né? E aí, quando a gente cresce, é mais difícil para o nosso cérebro codificar e conseguir fazer aquele movimento de boca mesmo para falar algumas palavras. Por isso que é tão difícil para sim. alguns adultos falarem não só o inglês, né? Mas qualquer outro tipo de idioma que fuja minimamente da origem do seu idioma raiz, né? Do seu idioma mãe ali. Sim, sim, com certeza. É, eu acho que, que nem eu fui aprender inglês quando eu tinha 18, 19 anos. Antes disso, eu falava, meu pai nasceu no Uruguai, então eu falava pouquíssimo, né? Mas eu tinha um pouco mais. Em O termos de fala era português. pouco. Em termos de fala era pouco, mas a gente, quando assistia desenhos, era tudo em espanhol, os livros eram em espanhol. Então eu tive uma certa um certo começo com línguas, né? E eu percebi, crescendo e mudando para a Austrália, que a gente nunca consegue, assim, por mais que eu sei falar fluentemente a língua inglesa, em termos de fonética, né, a gente faz conexões, porque tem palavras que eu não consigo falar tão bem quanto eles, então eu vejo uma fonética, alguma palavra, um jeito de falar mais parecido, né, que eu possa da língua portuguesa para poder eles entenderem pelo menos, né, a informação chegar até eles. Então acho que o cérebro faz conexões, né? Tipo, essa palavra é mais parecido com tal.
outra palavra, então usa esse tipo de som. Então, eu acho que, para mim, é o que eu sinto que acontece com a língua inglesa. Com certeza, porque eu não sei qual é a voz da sua cabeça, qual é o idioma que ela fala, né? Mas Nossa, dizem que nem eu. quando Tá é, tudo são muito muitas línguas, misturado. porque a ideia, né, é que você sempre tem a sua base, né, a sua língua mãe ali como primeiro plano e você vai saber falar uma segunda, terceira, quarta língua. Tanto que a gente vê muito em série, filmes, quando a pessoa fica mais exaltada e ela é, sei lá, de origem latina, ela começa a falar espanhol. Porque Sim, na emoção ali, foi igual você falou, né? Que formalmente a gente consegue, a gente é totalmente habilitado para falar um segundo idioma, mas ali na raiz, a gente vai para nossa língua mãe mesmo. E eu sim, acho. sim, que é o lado emocional do cérebro, né? Que provavelmente liga e fala assim, não, então vamos lá que a gente vai brigar. Então, é, então você não pensa, né? Você realmente usa mais a parte emocional. É, Nossa, várias vezes, quantas vezes eu acabei não trocando até hoje, né? troca. Dependendo, por exemplo, para mim, para escrever um e-mail, normalmente eu sei escrever melhor em inglês do que em português. Eu tenho dificuldade, por mais que eu Com, cresci aham. falando, escrevendo português, para mim eu tenho muito mais dificuldade hoje em dia por ter passado tanto tempo com a língua inglesa para escrever um e-mail. Então, normalmente Até quando eu porque, fazia. vamos Aham. combinar que português é difícil pra caramba, né? Vamos combinar que o português é mais difícil de lembrar todas as conjugações e tudo mais. Ah, não, isso eu erro toda hora. Nossa, e eu sou a piada da casa, porque eu erro e erro feio. Nossa, erro. Não, a última coisa que eu falei errado e que o Paulo rolou no chão de rir, que eu falei chás verdes, porque eu não sabia conjugar. Aí eu falei chás verdes, ele ficou acho que a semana inteira enchendo meu saco, porque eu falei errado. Te Não, julga, não, eu erro muito e muito feio. faz parte. Eu fiz um podcast com uma amiga minha que vai ao ar na quarta-feira e ela tá na Austrália ainda. Eu acho Uhum, que a gente chegou mais ou menos na mesma época, né? E ela uhum. fala que a gente fica preso num limbo, né? Num buraco negro, assim, mais ou menos, porque a gente não fala nem tão bem português e não tão bem o inglês. Então a gente fica meio assim, não sabe o que fazer e erra nas duas línguas. Oh, meu Deus. Mas deixa eu te É, dizer, às vezes, eu costumo dizer que é meu julgamento, tá? Eu acho o inglês uma língua um pouco pobre em relação ao português, que a gente tem muito mais detalhe, é muito mais minucioso você aprender o português. Tanto que quando a sim, gente vê muito gringo aqui no Brasil, a gente vê que eles, por mais que ele esteja aqui a vida inteira, mais um pouco, você mesma disse, né? Seu pai é uruguaio e o português dele não é um português entendível, né? E ele tá aqui, não sei se ele sim. mora aqui no Brasil ainda. Mora. Mas é um português difícil. E eu Sim, julgo, por outro lado, eu acho o inglês, apesar da gente ter o accent, né, ter o sotaque, eu acho que é mais fácil de entender a logística ali da gramática do que o contrário. Meu sim, julgamento. Eu, Luísa, julgando o inglês do mundo. Para ensinar, eu acho mais fácil ensinar o inglês do que ensinar o português. Eu acho mais tranquilo. Porque é muito. Eles têm menos palavras do que a gente e tem muito phrasal sim, verb. Então, é só você fazer realmente um link de uma palavra com a outra que você cria uma palavra nova lá. Ali, né? sim. Mundo. Eu É, acho mas eu legal. acho que também o inglês está em todo lugar, né? É. Qualquer país que você vai na Índia. Opa, a Índia foi colônia da Inglaterra, então calma aí. Pensa um país que não foi colônia da Melhor Inglaterra. que outro lugar, pior que é difícil. Bom, Sei mas, lá, gente. por Coreia exemplo, do Sul. Portugal. Não, mas a Coreia do Sul tem uma paixão assim pelos Estados Unidos. Você vê muita coisa é, fundida assim das culturas. Você vê o jeito de estilo deles. Eles gostam muito. Consome Eles são bem. obcecados por Starbucks. Então assim, É, eles faz realmente sentido. consomem muito a cultura americana. Eu acho que todo mundo no mundo, mas eles têm um certo amor assim pela cultura americana. Então tem muitas coisas que, por mais que eles são de um país asiático, tem as tradições deles, tudo, eles realmente consomem muito da cultura inglesa em vários aspectos, né? Mas, por exemplo, Portugal não foi, não que eu saiba,
Assim, não gente sou pode tão estar boa falando assim, alguma coisa. mas tipo, Eu Portugal acho que não é uma cultura, não foi uma colônia inglesa, até o que eu sei, nunca é, foi. gente, caso alguém que saiba que foi, perdoa a gente, tá? É, deixa um comentário aí e fala, não, vocês estão tudo errado. Mas assim, eles falam muito bem o inglês. É, na verdade, eu acho que eu até cheguei a comentar com a minha amiga, ele vai estar no podcast. Portugal fala tão bem o inglês que eles, assim, não sei se vocês sabem, mas os países nórdicos são muito conhecidos como, assim, teriam um inglês muito bom, como segunda língua, assim, mas Mas realmente é vocês extrema, sim, eles aprendem na escola e aprendem muito bem. E assim, eu já fui na Dinamarca, já fui na Noruega. Você chega lá, você não precisa nem falar assim, desculpa, você fala inglês, assim, porque eles vão te olhar com uma cara tipo de claro que eu falo. E falam realmente muito bem. Eu acho que às vezes é até mais fácil entender eles que entender tipo um australiano assim do interior ou um inglês né, do interior também, eu tô tentando pensar aqui, tipo, que tem tem mais aqueles sotaque. accents, tipo Geordie, que é muito, é Uhum. bem diferente. Acho que nem o pessoal da Inglaterra mesmo entende o sotaque deles. Então, o Portugal, assim, tá muito bem no inglês. Uhum. E eu não lembro mais a pergunta. Então corta, vamos mudar de assunto. Corta, vamos mudar aqui, vou falar um pouquinho. Tá. Vai, valendo. É, Você eu lembra a acho. pergunta? Não. Ai, meu Ai, gente, Deus. não sei quem é pior. Eu nem mãe sou pra usar como justificativa. Não, e Mas você vai. falou assim, você falou que seu pai, né, não fala também. Isso eu falei no outro podcast. É, mas a gente finge que a gente conversa toda semana, tá? Que eu sei super disso. Quando você falou, eu Detalhe. comecei a dar risada aqui. É. Nossa, Mas meu, vai, está gente. perdida. Não, mas vai dar A tudo gente tava, certo. a gente tava falando de fonética, não era? E perdeu a É, linha. mas eu vou falar uma coisa, pode dar o seu ok aqui. Que você estava comentando agora que Portugal, eles são muito bons no bilinguismo deles, na aquisição da segunda língua. E aqui Sim. no Brasil, eu vejo pela minha experiência já, passando por várias escolas, como professora polivalente, agora como professora bilíngue, que se vende muito o bilinguismo. Ai, porque aqui a gente tem aula com um material maravilhoso, porque a professora é isso, porque a gente é bom, compra a nossa ideia, que é bom e Uhum. não é bom. A minha primeira Sim. experiência com o bilinguismo foi em 2017. Eu trabalhei numa escola que foi a pior experiência que eu já tive trabalhando na área, onde era vendida essa questão, não, aqui é bilíngue, aqui a gente fala inglês e tudo mais. Sendo que o meu inglês naquela época não era aquela coisa maravilhosa, mas assim, eu me virava. E eu Sim. fui vendida ali para as famílias como uma professora bilíngue. E eu não era bilíngue, sabe? O Uhum. triste é isso, eu não era bilíngue. Mas aquela coisa, não, aqui era uma região boa aqui de São Paulo, num lugar bem nobre, assim. E aí Uhum. falaram, não, aqui é muito bom, compra essa ideia. E eu fiquei horrorizada com essa ideia de que aquilo era o bilinguismo. Eu tomei aquilo E como provavelmente pagou verdade. mais caro, né? Por Era ser uma bilíngue. fábula, era uma fábula. Em 2017, mensalidade para ficar o dia inteiro lá era 3.000. E assim, Eu não real sei se isso é daquela caro, mas época, parece ser bastante. Por mês, é, isso? por mês. É Nossa, caro. mais caro que as escolas por aqui? Então, só que aí não sei se funciona o sistema, lá não funcionava, era tudo Então, errado. mas na verdade eu estava falando com meu marido esses dias, assim, por exemplo, por aqui, pela Suíça, Portugal também, é tão fácil. Eu mesmo, como um exemplo, eu entrei numa faculdade, em Portugal para fazer meu mestrado. Não, minha pós-graduação, mestrado é outra coisa. É depois da pós-graduação. Estou me corrigindo. Então, eu fui fazer minha pós-graduação e eu sabia que tinha um professor, porque eu cheguei, quando eu fui me inscrever para fazer a pós-graduação, eu falei assim, olha, o meu português é bem ruinzinho. Então, assim,
o meu inglês é melhor. E a mulher falou assim: ah, não se importa tanto, porque todos os professores falam inglês, e realmente eu fiz todos os meus trabalhos em inglês, porque eu tinha muita dificuldade de poder escrever ao mesmo tanto, com a mesma Legal. agilidade. Em português, e eles aceitavam, nem falavam nada. Eu mandava em inglês, eles respondiam numa boa. E um dos professores era da Irlanda, e ele não falava português. E um Não, professor da faculdade. Eu lembro que os brasileiros ficaram meio bravinhos, falaram, meu, como assim? Mas eu falei, é que assim, eu acho que para o brasileiro, ainda mais hoje em dia, está muito difícil de sair do país, para sim. você poder pegar uma fluência. Uhum. E eu não acho, comparando com outros países, eu não cheguei a ver estatística, mas eu acho que até a Holanda tem mais turista do que o Brasil. E olha o tamanho da Holanda, né? É pequenininha. Uhum. A Holanda, comparado com o Brasil, tem mais turista do que no Brasil. Uhum. Então, eu acho que é, a gente não tem tanto acesso no Brasil É, se a gente for levar para o nível com. de escola pública, com certeza. É verbo to be para sempre, infelizmente. Sim, eu lembro que nas escolas que eu fiz, assim, eu realmente eu não achava que aprendia. Eu não cheguei eu fiz um ano numa das escolas de inglês, um ano não, um semestre, um curso, né? Eu não sei como é que funciona. É, Gente, e eu não lembro. Eu sei que eu aprendi as cores, e, e uma coisinha assim a mais, sabe? Mas sim, eu não sentia tanto a necessidade de aprender, quanto quando você vai sair para fora e você realmente precisa falar. Mas, por é, exemplo, em Portugal, eu tive muito problema em entendê-los, porque eu também não tinha muito acesso à cultura portuguesa e realmente o sotaque deles são diferentes do Brasil. E eu não acho que o Brasil absorve, não absorve, desculpa, não é exposto tanto a conteúdos de Portugal, quanto ao contrário. a gente tem a O, rixa eterna com Portugal, né? A gente foge até da cultura portuguesa, não, infelizmente. mas mesmo assim, eu não chegava a ver filmes, e quando eu lembro de uma novela que tinha que não sei quem era português, mas era um sotaque tão leve que você até passava, né? Tipo, fazia, entendi tudo. Mas quando você chega lá, realmente é uma coisa diferente. E não é de rixa. Nossa, eu amo Portugal, minha filha é portuguesa, nasceu lá. Ah, não, eu não tenho Não, nada contra Portugal, não, longe de mim. Não é não, mas assim, os preconceito. pais fazem piada toda hora, não adianta. Pra gente é engraçado, pra eles então, nossa, o É pessoal ri da minha cara toda hora lá. exatamente. Mas eu acredito que seja isso em todo lugar, porque eu também já escutei amigas minhas colombianas fazendo piada do pessoal da Espanha, do jeito que eles falam. Então, acho que E quem fala o mesmo idioma, como provavelmente existe uma rixa da galera da Inglaterra com os Estados Unidos. Então, assim, acho que só sim, existe. não. Nossa, o que eu já assisti de vídeo de fazendo piada entre Não, o jeito que as pessoas falam. é, Uma das que eu achei foi você fala, gente, sidewalk, o que é em pavement? Você é, anda na rua, parte do pedestre? é, é zebra cross? Não, 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 não. Que você Não, está andando na rua, calçada. não. A Sidewalk? calçada, eu lembro que eu vi um cara fazendo piada do americano, que, tipo, existe a palavra pavement, né, que é onde você anda, né, Sim. eles, para eles não entendiam direito, eles colocaram sidewalk, tipo, que é andar do lado, assim, eles falam assim, um pouco como assim, o pessoal, eles têm que explicar, né, exatamente o que você tem que fazer com a palavra, porque eles não entendem uma palavra um pouco mais genérica, né. E Hoje eu essa vi. foi uma piada. Talvez não é tão engraçado escutando em português, mas quando você entende inglês, você dá risada junto. Então, eu também vi uma hoje, que eu não sei se vai acrescentar muito, que era assim, britânicos falam think. Aí germânicos, que são os alemães, falam think. Eu sei que ele foi falando sotaque, Ah, né? De think. como fala. Não, Eu não vou conseguir fazer o sotaque irlandeses falam alemão. think, Ah, esse? ingleses falam think, e Isso. os alemães falam think, né? Mas na verdade é a mesma palavra, o jeito que falam, só que
Isso, os americanos não pensam, porque É, aí eu achei muito, muito bom essa. Mas enfim, eu vi esse vídeo também. Bom, é, acho que ninguém vai entender aqui porque não viram um vídeo, mas se eu achar, eu ponho na descrição aqui, por porque favor, foi engraçado. eu mandei para uma pessoa, eu vou, tá fácil de eu te achar, Ah, de eu achar e te já manda mando. pra mim. Sim, Só voltando para o foco, né? Que eu acho muito sim, importante, caso tenha alguma mãe, algum pai querendo colocar o filho numa escola bilíngue, para se atentar muito, muito ao que é vendido, porque hoje em dia se vende programa bilíngue como se vende água na esquina. É muito, sim, muito fácil, mas você tem que realmente ver se é funcional, se é um material legal, se quem está lá dando essa aula é uma pessoa habilitada, tá para sair uma lei, sei que ela tá sendo regulamentado, o bilinguismo agora com mais formação, porque hoje qualquer um consegue dar aula de inglês até o Fundamental 1. Você sendo formado em pedagogia ou letras, mesmo que não tenha a base em inglês, você consegue trabalhar numa escola. Você só falou assim, olha, uhum, fiz um curso, eu consigo. E agora eles estão regulamentando para ter uma pós-graduação, para ter realmente, para ficar uma coisa melhor, né? Porque hoje em dia tem muita gente que aprende inglês assistindo série e por mais que não estou desvalorizando quem aprendeu inglês vendo série. Porém, quando você vai ensinar a língua inglesa, você tem que saber todas as questões de gramática, de estrutura. Não tem como você fugir do feijão com arroz. Você tem que saber toda a base para você ensinar alguma coisa. É sim, igual você, como se você trabalhasse em algo que você não tenha formação, porque você aprendeu na rua. Tem seu valor, não estou dizendo que não tem, mas você também sim, precisa ter uma base, não dá para você aprender e ensinar, né? Ensinar é uma coisa muito, muito maior do que as pessoas pensam. Ensinar é uma baita sim, responsabilidade, porque se você ensina uma coisa errada, ainda mais pensando em criança, se você ensina uma coisa errada para uma criança, ela vai tomar aquilo como verdade, porque o professor para a criança é quase uma santidade, né? sim, É aquela pessoa que tem todo o poder ali, né? Todo o conhecimento está em volta dela. Infelizmente, nós não sim. somos esse poder todo, esse conhecimento todo, vide que a gente não sabe se Portugal teve algum momento influência da Inglaterra ou não, tá, gente? Não Mas, sabe mesmo. Não, mas eu a acho gente que nunca teve, mas também acho que vai não, que pelo que eu me antes, né? lembre. Sei lá, É, apareceu lá, não sei. Mas eu sei que é, eles já tiveram rixa com a Espanha, já, mas mas foi acho do que meio do com a lado. Inglaterra também, com a Inglaterra também. A galera ali do centro da Europa sempre é, viveu, agora estão em paz, né? Mas durante anos teve muita rixa ali, foi muito Não, mas eu tô complicado. falando de rixa por território, né? Sim, Porque Portugal, assim, um tentava pegar, falar assim, não, esse território é meu, normal, né? Que é, provavelmente, todo país até já hoje, passou por a isso. galera tá Bom, brigando com né? isso até hoje, infelizmente. Né? Temos a Rússia falando, né, essa parte da Ucrânia é minha, teve a Quase teve Venezuela, não, uma, Venezuela, não foi? E a outra também eu falou? sei que foi a Guiana Francesa e alguma coisa que Não, quase teve, Tem a Guiana e a Guiana Francesa, né? Eu acho que foi a Guiana. não foi Guiana Francesa. Ah, enfim, ó, pra você ver que nem Bom, uma das atualizações, Guianas. uma Guiana, a gente tá lá em cima no mapa, nem, não sei exatamente o que é a minha regra de ouro, se não está no tabuleiro do War, não existe na minha cabeça, entendeu? Não tem Guiana Francesa nem Guiana no tabuleiro do War, é isso. Ai, gente. E uma coisa que eu acho legal Sim. contar também, eu tenho, falando das coisas do bilinguismo, né, do ter acesso a mais de um idioma quando você é muito pequeno, porque você faz essas conexões com muito mais facilidade do que quando você é adulto. E eu tenho um exemplo muito legal da minha família. Eu tenho uma prima que ela mora em Singapura, eu acho, hoje. Eu não sei Uhum. exatamente onde ela mora, gente. Eu não tenho muito contato, infelizmente, com essa minha prima. E ela tem dois filhos, ela é casada com um francês, vamos devagar. Ela é casada com um francês e mora em Singapura. E ela tem Sim. dois filhos, que tem uma idade relativamente próxima, uns 2 anos. E aí, um Natal, há muitos anos atrás, os meninos já devem ser adultos hoje, mas eles eram crianças, deviam ter uns 5 anos, 5, 6 anos. Sim. Eu achei, foi quando eu fiquei encantada com essa questão de falar com mais um idioma quando você é muito pequenininho. Porque eles Sim. conversavam com a minha prima em português, super, Uhum. sem sotaque nenhum, perfeito. Conversavam com o pai em francês, também não sei se era perfeito ou não, porque eu não domino muito do francês. E entre Sim. eles falavam inglês.
E eles sim, faziam isso, essa troca de idioma, muito facilmente, que é uma dificuldade que sim, eu tive muito grande também no começo, lecionando no bilinguismo, de fazer essa sim, conversão. Porque o que, que eu vejo hoje? Os meus alunos, os pequenos, tá, gente? Os adultos são mais difíceis, é outro departamento, os alunos adultos. Os sim, alunos crianças, eles entendem tudo em inglês, falam um comando ou outro, né? Eles não ficam 100% em português, mas majoritariamente eles me respondem em português. Então, uhum, na minha cabeça, é muito engraçado, porque eles perguntam alguma coisa em português, eu respondo em inglês, e eles fazem a réplica em português. Então, assim, é muito rápido isso, né? sim, Essa transição que eles falam. E eu acho muito importante que eles trazem essa concentração de conseguir entender um idioma e fazer essa migração de um idioma para o outro, essa conectividade, e o cérebro está mais preparado como se fosse realmente uma academia. É um treino sim, que a gente não tem, quem não faz, quem não treina o inglês. Por isso que também uma outra coisa importante aí é mais para o público adulto. As pessoas acham que fazer a aula 2 vezes na semana ela vai sair bilíngue. E não é assim que funciona. Você tem que realmente ser uma coisa bem imersiva no inglês. Você quer aprender um segundo idioma? Não vou nem falar só do inglês, acho que encaixa qualquer outro idioma. Você tem que viver uhum, aquele idioma, você tem que consumir série, filme, música, páginas de Instagram, páginas no Twitter, que agora é o X, né? Você tem que consumir o máximo que você pode para você ficar o mais familiarizado possível com esse sim. idioma. Por isso que hoje, onde eu atuo com os pequenos, tem que diferenciar sempre, né? Porque são 2 empregos, eu sou que nem o pai do Cris, tenho 2 empregos. Com os pequenos, eles estão imersos o tempo todo no inglês. Porque por mais Sim, que chega a criança de 5 anos, que já é uma idade um pouquinho maior, que já apresenta esse erro, esse medo de erro, essa necessidade de acertar, às vezes chegam alunos que nunca tiveram inglês igual eles estão tendo onde eu trabalho, que é inglês o tempo todo, majoritariamente nós adultos falamos em inglês. É, uhum. e eles ficam totalmente perdidos no começo. É muito É, mas isso engraçadinho, é, assim. é Mas a eles mesma pegam coisa de muito uma rápido. criança que sai e vai morar no exterior, né? Tem esse tempo de adaptação à língua, mas eles pegam muito mais rápido, que nem quando eu tinha 19 anos, eu tive muito mais dificuldade do que provavelmente uma criança quando tem 5, né? Que É. vira parte do cotidiano deles. Isso até eu converso com uma amiga, eu conversei, né, com uma amiga no Uhum. podcast, que ela tá na Austrália, e ela falou assim, mas eu falei assim, para mim o inglês é minha língua de conforto. E ela falou assim, mas para mim não é, porque se você for pensar, você chegou com 19, eu cheguei com 27, então o nível de aprendizado, assim, a rapidez de pegar as coisas foi muito diferente, né? Uhum. Entre as pessoas. E isso a gente está falando já de adulto, né? Mas Sim. ainda quando vai mais, assim, quando vai menorzinho, sempre tem essa fase de adaptação à língua. Eu já escutei de pessoas que mudaram para os Estados Unidos, tudo, e teve essa fase de adaptação da língua, que é Sim. normal, mas eles Uhum. pegam muito, muito rápido também. É, e tem muitos benefícios, né, de aprender outra Tem. língua, que por exemplo, eu estava vendo um estudo que, como é que você estava falando assim, como eles mudam, né, de uma língua para outra, como é rápido. E as conexões E do cérebro, né? sabe aquelas figuras abstratas, não sei se é abstratas o nome certo, que assim, você vê Abstrato tá certo. oh, desculpa? Não, abstrato tá certo, é isso aí. Sim, sim, não, então vou tentar explicar se me fala, provavelmente estou falando o nome errado da figura. Tá. Mas tipo, tem uma figura que é bem famosa, que às vezes você olha, parece um cálice, e às vezes você olha de novo, parecem duas pessoas, dois Ah, rostos. sim. Sim. Que Sim. tipo É tipo uma ilusão de de figura? ótica. Tipo uma ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Então, para crianças que são bilíngues, que falam duas línguas, é muito mais rápido que no estudo, né? Eles colocaram os negocinhos na cabeça para poder ver Aham. como é que funcionava o cérebro, e é muito mais rápido. Eles conseguem ver a transição da figura muito mais rápido do que uma criança que fala uma língua só. Porque a criança cresce sabendo que uma coisa não precisa ser só uma coisa, pode ser duas. Né? Então, por exemplo, Três, a bola quatro.
Aham. exatamente. Então, a transição, né, é isso, e é isso que eles fazem na cabeça. É isso que eu faço também na cabeça, mas provavelmente não tão rápido e melhor, assim, quando é uma Mas melhor criança, do né? que muita gente, vamos colocar assim, que Sim, estão vendo então esse processo. você faz a transição rápida de línguas, né? Então você consegue ver a diferença da imagem mais rápido também. Isso é quando você aprende outra língua, é com o seu cérebro, porque é o que você disse, né? É uma academia, então assim, você É um precisa treino. exercitar, é um É. treino. Então, se você quiser ficar. Não estou falando que você vai ficar mais inteligente, vamos deixar bem claro que você não fica mais É, inteligente, gente. não é questão de ser Mas inteligente ou menos inteligente, mas vai ficar mais. É o, igual o hábito o da seu leitura. cérebro fica mais saudável. Tem até estudos que foram. Foi em 2017, teve uma, acho que foi 2017. Eu vou dar uma olhada, ponho na descrição certinho. É uma cientista e o grupo dela, eles acharam, fazendo os estudos deles, que quem aprende uma segunda língua, mesmo quando criança ou posteriormente na vida, assim, quando adulto, a chance de demência e de Alzheimer, Eu vi isso. É sim, verdade. Uhum. é, como é a palavra em português? É postpone, tipo, você atrasa essa doença até de 4 anos e meio a Você 5. retarda. Eu não gosto muito dessa Você palavra, mas você retarda. retarda, né, a possibilidade. Sim, sim. Então tem muitos benefícios, além de você, tipo, você deixar o seu cérebro mais saudável, você aprende a critical thinking, que é você pensa. ah, como é critical thinking? Que eu posso explicar? É, Vamos, você consegue. bom, você tem que pensar. Você pensa melhor nos problemas, você aperfeiçoa Aperfeiçoa. o seu jeito de ver um problema. Foi o que eu te falei. Então, não é você aprende a ver as coisas que não tem só uma solução. Não é só isso. Pode ser diferente. Então, você melhora o jeito que você vê, você vai resolver os seus problemas, né? Com certeza. E então, e isso, o jeito que você fica exercitando o cérebro, tudo, só você deixa o seu cérebro mais saudável, que já É, traz um monte mais de benefícios juntos. também a questão do bilinguismo na educação infantil, né, para os pequenos, é a questão realmente da Sim, pessoa, da criança, né, ela ter mais autonomia e ser mais dona de si, sim, porque quando você é criança, a gente é tão condicionado a tanta coisa, e aí quando eu já presenciei pais que falavam entre eles em inglês e a criança que não sabia, né, falar inglês, ficava ali meio perdida, tipo, por que que eu não posso fazer parte? uhum, Então, quando você tem um segundo idioma, ainda mais se a família inteira domina esse segundo idioma, você faz parte daquilo também. uhum, Então, assim, eles estão vendo uma série, um filme, e entende o que está sendo falado, não só em português, também eu acho muito. Ainda mais esse mundo de blockbuster que a gente vive, né? De Avengers, de Homem-Aranha e tudo mais, eu acho que é legal a criança ter também acesso a isso da forma orgânica, da forma natural, que é realmente sem legenda. Eu acho que uhum, é legal ter a dublagem, não estou desmerecendo também o trabalho de nenhum dublador, até porque adoro ver desenhos dublados, eu acho que tem toda uma magia ali. Porém, eu uhum, acho que é importante a criança também ter acesso a um conteúdo original, entender e mais uma vez, se sentir autônoma dentro da realidade dela. Eu tenho sim, agora no bilinguismo pais que querem falar inglês em casa com a criança e a uhum, criança não quer falar inglês em casa, uhum, porque ela na cabecinha da criança assim, não, inglês é uma coisa minha, é uma particularidade minha onde você não vai ter acesso. Então também assim, é triste, porém é legal, né? É triste porque os pais querem participar do processo da aquisição da língua e as crianças não deixam. Porém, ao mesmo tempo, a criança tá muito ali, tipo, é o meu espaço, é minha individualidade. Eu decido quando eu quero que você faça parte disso ou não. Eu também acho que tem seu valor isso, da criança se colocar enquanto ser humano e falar assim, agora esse espaço aqui é meu.
Daqui a É, pouco mas você também vai acho que fazer pode ser parte. muito relacionado ao que a gente falou, tem a parte emocional e a parte lógica, né? Sim, Talvez também a criança possa ver como assim, não, o inglês é para quando eu estou na escola ou com os meus sim, amigos. separar os ambientes, total. Separar os ambientes, mas na verdade eles fazem isso porque eles podem, né? Porque eles É, podem falar mais de uma língua, e eles sabem se falar outra língua, os pais vão entender, então se ele falar, não tem problema. Então eles não são obrigados, né? Não é, por exemplo, quando você muda para o exterior, se você não fala, que nem quando eu mudei para a Austrália, eu não falava o inglês, ia para trabalhar e eu falava assim, não, quero falar em português, demitida, né? Sai. ainda mais Então, português. sim, A gente não tá então, assim, eu já cheguei a ver documentários sobre isso e eles fazem porque eles podem, porque eles sabem, às vezes assim, não, às vezes, por exemplo, aqui em casa, tem muita coisa que a gente mistura as línguas, que a gente, numa frase, a gente fala metade, metade, ou vira uma uma palavra salada que a de gente idiomas. vira um monstro, assim, que só a gente entende, ou só quem fala essas duas línguas, né, vai entender. É, mas a gente faz isso porque a gente pode. Por exemplo, agora que eu estou tentando falar um português melhor, mas muitas coisas vêm em inglês ainda. Que nem eu tentando Sim. explicar critical thinking, eu fiquei assim, nossa, como é que eu sei, como é que eu vou fazer Mas deixa eu isso, né? dizer, até eu que tô no Brasil, que consumo muita coisa aqui, afinal de contas eu moro aqui, então todo mundo à minha volta do meu social fala um português. Às vezes eu me pego e falo assim, gente, como que eu falo isso em português? Às vezes me dá um nó e eu não tô tão imersa nesse Sim, universo quanto você que tá fora, né? Eu sim, imagino que deve ser mais difícil ainda, você encontrar é, as palavras. é. E eu, não, É, sim. E eu lembro a primeira vez que eu voltei no Brasil que faziam de piada porque eu não lembrava o nome, tipo, water, o que que era water, né, que é água. Eu não conseguia falar, gente, que eu quero aquele negócio e como é o nome daquele negócio. Mas isso acontece toda hora e eu ou acredito. a gente joga entre pô, aqui em casa, pelo menos, né? Joga uma das línguas e vê se dá certo. Então, Uhum. mas é o que eu te falei, talvez o que está acontecendo com essa criança é porque ele pode, porque ele sabe que ele pode falar outra língua e a pessoa vai entender. Então, às vezes, não é Isso é nem de muito, isso que é a birra, né? coisa Mas é dela. porque ele É, pode. Então, se ele se não é sente birra. confortável. É porque também eu acho que quando. Não acho, porém eu acho já construído por anos já na área, né? A criança, quando ela tá em casa, é muito assim, ela é uma extensão dos pais dela. Tudo Sim. que os pais fazem, a criança faz junto porque tá com os pais decidiram ir no shopping, a criança vai no shopping. Ah, e a Uhum, criança, os pais decidiram, a criança tem que ir junto porque é uma estrutura familiar assim que funciona. Tudo bem até aí. Na uhum, escola, a criança, ela é totalmente ela. Ela não tem um pai ou uma mãe falando, olha, faz tal coisa. Tem a rotina escolar, a gente, tudo é dividido, tudo é decidido com eles. Existe uma rotina realmente, literalmente, que a gente segue todos os dias. Em qualquer uhum, escola, não só na que eu tô. A premissa de trabalhar na escola é rotina. uhum. Inclusive, é a dica que eu dou para todo mundo. Tem uma rotina, Né? explica a rotina para o teu filho, que é assim, é a receita sim para dar certo, sabe? É a Sim. chave do sucesso. Porém, em momentos livres dessa rotina, uma brincadeira, alguma coisa, a criança fica muito mais autônoma, ela decide o que ela pode fazer. Ela Uhum, escolhe a brincadeira, ela escolhe para onde que ela vai brincar, com quem que ela vai brincar. Então, é uhum, diferente o que se propõe em escola e o que se propõe em casa. Em casa a gente é muito mais condicionado pelos nossos pais. E o que é uhum, natural. uhum, Mas na escola, apesar de também ela ser condicionada o tempo todo, é um condicionamento muito mais autônomo e independente, porque a gente sabe que criança uma hora vai crescer. Então a gente uhum, quer que essa criança tenha uma autonomia para quando ela não tiver um adulto ali para guiá-la, né? uhum, A ideia, a filosofia do aprender de uma escola é esse, é ensinar a criança a ser adulto, que é um baita desafio. uhum, Mas eu acho que é por isso que a gente tem voltando, né, ao foco do porquê que a gente começou a falar disso. É, em casa, ela não quer falar o inglês, usando esses meus alunos como referência, porque em casa ela quer ela quer ser filha, ela não quer ser aluna, ela não quer ser a criança que fica na escola. Acho que eu só estou uhum, complementando o que você falou. uhum. Na verdade, é essa. Não, sim, 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 faz sentido. Mas é o que eu te falei, ela faz porque ela pode. Sim. E ela tem, assim, ela sabe que se falar outra língua, a pessoa vai entender. E aí os motivos vai da criança, né? É, Mas,
cada família é uma família, cada criança é uma criança. Sim, ao mesmo tempo que aqui em casa a gente cria a palavra do nada, misturando tudo, faz um Frankenstein, tipo, né, um monstro assim. Quase É, uma terceira língua. uma terceira língua que só a gente entende. Então a gente faz porque a gente pode, porque a gente sabe duas línguas tem, sabe, tem, não vai afetar o outro. Tipo, falar assim, nossa, realmente não estou entendendo nada que está acontecendo. A gente sabe, né, É, conversar entre a tem gente, porque fundamento. sim, 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 com certeza. E voltando também, né, só para reforçar que eu acho muito importante a questão de ser imersivo. Se você é adulto, quer aprender qualquer idioma que seja, não adianta você querer que em 1 hora, 2 vezes na semana você vai aprender. Sim. Realmente é algo. E não caiam nessa de que inglês em 6 meses. Não existe isso. Olha, gente, Não eu mudei existe. para a Austrália. Eu mudei, ó, Quanto vamos tempo? voltar na minha história rapidinho, porque, meu, Vamos, não. bora. Ó, eu mudei para a Austrália. Eu fazia curso de inglês e eu trabalhava lá. Você E mesmo vivia lá. assim, eu vivia lá, eu respirava inglês, né? I used to breathe in English, né? Então vamos falar, né? É. Vamos falar em inglês, né? Não vamos falar em português. Eu realmente respirava inglês lá. Eu ligava a televisão, era inglês, eu ligava o rádio, as pessoas falando do meu lado, e demorou muito tempo para poder se sentir confortável. Confortável. E olha, eu não tô falando tipo de 1 ano, é de 2 a mais anos, viu? Assim, com Isso 6 meses, morando lá na cultura. 4 meses, eu perdi a vergonha de falar hi. E olha que, assim, não era nem a vergonha, era tipo de, nossa, mesmo o meu hi deve estar errado, assim, sabe? E olha isso Tem que eu muito estava também com a estudando. personalidade. A personalidade também acho que Não, acaba ditando um mas pouco. não, mas mesmo assim, mesmo as pessoas que eram mais outgoing, né, que falavam, Introvertida, não, vamos que falar. não tinha menos tímida, é, Ah, assim, também sentiam essa dificuldade, porque realmente é mais difícil, principalmente quem não estudou antes, né? Eu não tinha sim. nenhuma base de nada, pensava que tinha, você chega lá e fazer, não. Porque eu Também nunca tem fiz um isso. curso a mais, né? Então, Ah, o que eu sabia era assistindo Harry Potter, eu anotava umas coisinhas, escutava uma musiquinha, achava bonitinha, sabe? Era coisinha assim, sabe? Aprendendo por mim mesma, né? Mas aí chegou na sim. parte de gramática, de coisa assim, que realmente tinha que estudar e tinha que fazer, e realmente é difícil. E não se sinta culpado de não saber, realmente leva tempo, para É. você aprender uma língua e é normal. E eu falo até hoje, olha, eu terminei minha faculdade, não me pergunte como eu terminei, que eu fazia apresentação, porque assim, ó, as faculdades lá, elas são extremamente diferentes da do Brasil. Primeiro que você, que nem eu escolhi, o meu curso era de marketing que eu queria fazer, só que eu não estudaria só marketing. Eu sou obrigada a fazer um bacharelado de negociações ou business, né, não negociações, é Só. de administração, mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí você faz um major, né? Que aí você escolhe no final algumas matérias eletivas, assim, eletiva que pode escolher, né? Isso. Ah, que aí você faz e aí você escolhe o seu major, né? Que é tipo, você fala assim, eu queria estudar marketing, ok. Então os primeiros anos você vai fazer essas matérias que são de negócios, de administração, e depois você pode escolher entre essas 20 milhões de matérias as que você quer. Então eu podia ter terminado o meu major, tipo, em marketing e sustainability, que é. Estabilidade? Como que você falou a palavra? Sustentabilidade. Sustentabilidade, exatamente. Eu podia fazer várias coisas, entendeu? Eu podia escolher. Só que assim, e você não pagava por curso, você pagava por matéria. Então você podia Nossa, estudar menos é matérias, mais diferente. matérias. Não é sempre do É mesmo mesmo. horário, não é sempre a mesma turma. E você faz dois tipos de aula. Uma que parece igualzinho de filme, que eu achava o máximo, e eu realmente, na faculdade, toda vez que eu sentava, eu me sentia num filme, que Viver o parece sonho. um teatro que tem um professor na Ah, frente. sei. Ai, Aham. tudo de bom, adorava. As aulas que eu mais gostava eram essas. E depois você tem uma outra que é uma menorzinha para você colocar em prática, assim, né? As específicas, talvez. É, é. Então, era assim, né, a faculdade. E olha que
eu fiz a faculdade, não sei como eu passei, eu fazia apresentação na frente tipo, de 350 alunos, não sei o Nossa, que falar. Meu, eu falava, mas não sei como eu passei. Porque mesmo passou assim, por depois ficando. mais ou menos isso. Eu realmente, meu inglês era muito. Assim, eu lendo meus trabalhos hoje em dia, eu olho assim e falo, nossa, não acredito que eu escrevi isso, né? E dou risada. Mas Sério. isso eu já estava há alguns anos na Austrália. E Sim. depois eu fui trabalhar na minha área e mesmo assim eu tinha muita dificuldade de entender o pessoal do meu trabalho. É, então é normal. E olha que eu realmente não tinha quase amizade com um brasileiro. Eu trabalhava lá, e realmente É, é difícil para você era só chegar num você nível. vivia para estudar e trabalhar, né? Sua vida era essa. Sim, mas não, mas eu tinha amigos, só que eu tinha amigos de lá também, né? Na verdade, meus amigos, eu tinha alguns australianos, mas a maioria era internacional. A minha melhor amiga é de Hong Kong, eu tinha uma outra melhor amiga também da Colômbia. Você Ou seja, conhece você muito falava inglês. indiano? Oi? Ou seja, você falava inglês. Não tem como você falar. Sim, Nem sei se você fala em Hong Kong, mas assim. cantonês. Se Não, fala. canto. Ó, Ela falava cantonês e mandarim, mas mandarim é língua da China. Hoje em dia faz é. parte da China, mas tem aquele rolo, né? Então vamos falar Ah, que então. é Eu falei que era cantonês. coreano. Você vê como eu manjo super. Gente, não, Jesus. tá, realmente. Em minha defesa, a Jéssica e eu, a gente estudou juntas quando a gente era adolescente. A nossa escola não tinha um ensino maravilhoso, tá? Nossa defesa era um ensino meio ok. Então, Mas mas ok, chegamos ao eu acho que no Brasil precisa de mais um ensino mais reforçado. Eu não sei se existe em outros colégios. Eu acho que É, sim, mas é muito elitista, né? O ensino bom no Brasil, você até devem ter escolas. O meu namorado, ele estudou a vida inteira em escola pública e eu acho ele um cara inteligentíssimo. Então, eu não sim. sei se ele é inteligente por mérito dele, tipo, nasceu inteligente, privilegiado, ou se Uhum, ele teve uma formação muito boa. Não, não sei, ou um combo, né, dos dois. sim. Então, acho que deve ter sim escolas, até porque, pelo amor de Deus, né, um país desse tamanho não ter uma escola pública de qualidade é uma tristeza. Não, Porém, a mas gente sabe que quem tem acesso, quem tem dinheiro. às vezes eu acho que a gente pensa em estudar, né, nas escolas. Dá até você fica, né, até meio triste assim no canto, porque realmente eu não lembro você, mas eu não gostava de estudar na escola. Eu É assim, odiava. eu gosto de aprender, mas eu não gosto de Sim. estudar. Eu falo isso Não, sempre. Eu mas adoro então, pegar para esse ler, aprender coisas por conta, mas estudar até sim, mas, hoje. por exemplo, aprender coisas sobre culturas novas, aprender línguas, é uma coisa que eu gosto, então eu não me importo de ficar assistindo documentário, de ficar em aula, de fazer tudo isso, né? Sim. É, então, eu acho, eu vou lá e estudo sozinha. E eu adoro. Quando eu fiquei grávida, eu estudei sobre maternidade e bebê, eu falei, gente, eu tô quase um dicionário. E olha que eu, ai, e, tipo, pra você ter noção, a minha médica falou assim, depois que ela tava falando com os médicos, depois que nasceu a minha filhinha, ela falou assim, essa aqui foi a grávida exemplar. Eu, meu, me achando, né? A criança do meu lado, assim, eu não tava nem aí pra criança. Falei, não, gente, conta mais, que eu tô adorando. Ai, gente, vai, fala mais. Já tava até jogando o cabelinho pro lado, né? Se sentindo Ai, a... você é leonina, não é? Sou. Então, aí a leonina em você. Meu, eu lembro o seu signo. A leonina em você ficou ali toda pavoa, toda pomposa. É, não, eu achei o máximo. Então, mas foi uma coisa que eu realmente eu tive prazer em fazer. E eu tenho prazer em por isso que eu estou fazendo esse podcast também sobre bilinguismo, sobre mães em outros países, porque realmente é um tópico, né, uma coisa que eu gosto de falar, eu gosto de aprender, eu gosto de escutar as outras pessoas, eu estudei muito, e é uma coisa que realmente eu gosto, e eu acho que se a escola fosse sobre uma coisa assim interessante, é que não, eu não gostava das coisas que a gente aprendia. Mas hoje em dia eu falo, nossa, talvez a aula de história eu deveria ter prestado mais atenção, né? Porque hoje em dia eu É, estudo por mim mesma. mas eu também acho que é uma questão de maturidade. Porque Hum, na época da escola, que a gente era adolescente e tal, a gente tava meio que. A gente não se importava.
quem sim, guerreou com quem conquistou tal território. E hoje que a gente vive num mundo que a gente entende o que que é o mundo, minimamente, né? Porque eu não sei que país, que língua se fala em Hong Kong, mas assim, num geral, a gente quer entender o porquê que as coisas levaram a chegarem onde chegaram. Eu tô sim. assistindo a série Outlander. Eu amo essa Não, série, que é nunca baseada numa assisti, franquia de mas já livros. ouvi Eu adoro. falar. É bem romance, assim, eu gosto. Sim, E ao adoro. mesmo tempo, em contrapartida, eu gosto muito daquele musical Hamilton, que é um dos pais Sim, fundadores dos Estados Unidos. sim, E aí eu tava assistindo Outlander, e aí eles estavam falando da independência dos Estados Unidos. Aí eu falei assim, gente, eu conheço essa galera, eles aparecem no Hamilton. Faz sim, sentido, tudo tá conectado. sim, Então, eu acho que se de repente trouxessem, mas aí também, a gente também teve professores muito engessados, usando a nossa referência, né? Muito engessados sim, na nossa época, mas se contassem as histórias como a gente entende a história hoje, isso é uma coisa muito mais fluida, mas era uma coisa muito assim, gente, abre o livro, vamos ler o capítulo tal. E era um sim, por um lendo um capítulo. A gente não aprende assim. Não é sim, isso não é aprender, né? Isso sim, enfim, é tudo menos aprender. sim, sim. Então eu acho Hum, que a gente não teve uma boa base, usando o que a gente teve em comum, né? A sim. nossa referência. Mas eu Então acho que foi uma para adultos que estão aprendendo ainda, que nem eu estou aprendendo francês aqui na Suíça, eu acho que tem canais, né, de YouTube, tudo, que nem, por exemplo, quem tem filho, né, pequeno e quer poder compartilhar de aprender uma língua nova com o filho e estiver fazendo aula, tudo além de falar o que aprendeu na aula, existem canais que nem a Miss Rachel, que conta números, então você vai aprendendo isso, coisas basiquinhas que você pode fazer com a criança. Eu acho que é isso em muito francês. interessante. Não, isso é em inglês. A Miss Rachel, ela é Ah, em sim. inglês. E eu ponho muitas musiquinhas em inglês Ah, Super do Simple Old Songs. MacDonald. Oi? Tem um canal no YouTube que eu ouço, tanto que o meu sobrinho já tá viciado, porque eu acho as musiquinhas muito bonitinhas. Chama Sim. Super Simple Songs. São bem Sim. lúdicas, é muito legal. Tanto pra E- ouvir quanto pra assistir, caso queiram assistir, né? Sim. A Miss Rachel, ela é um pouco diferente. Esses são os songs, né? A Miss Tem Rachel, o ela tem manual umas também. aulinhas também para entreter as criancinhas. Que ela fala assim, let's say mom. E ela faz assim, né? Tipo, a carinha para você decorar. Ela faz a linguagem de sinais, né? Com a mão, assim, como é que você fala mom, que é muito interessante também, que pode trazer para a criança para aprender. Or Sim. milk, né? Para leite, or dada, or dad, para pai, né? Tipo, depende Uhum. da palavra. Então, eu acho que ela ajuda muito a aprender e até os pais que não sabem falar inglês estão entrando agora. É uma coisa muito simples. É, Livros de criança em inglês também são palavras bem simples que eles usam. Normalmente são textos pequenos que você pode usar o Google Tradutor e ir lendo aos poucos. uhum. É o que você disse, né? Tem que ser imersivo. Então, às vezes, começar com umas coisinhas pequenas, que é o que eu estou fazendo, isso só que é versão em francês. Francês. Eu tenho Sim. umas musiquinhas que são em francês, aí eu coloquei todos os números assim na parede, eu começo a contar com ela, né? And that, blá blá blá, né? Começo a falar em francês, as letrinhas, eu começo a escrever os verbos na casa e começo a falar com ela, né? Tipo, os verbos para eu poder decorar. Eu Sim. acho que tem que começar, né? De algum jeito. É bom quando você faz essas práticas com a criança, para você poder trazer. Total. Para você Vira uma poder coisa de brincar. vocês, né? Vira uma coisa de vocês. E cria memórias É, ao mesmo tempo. sim, Se bem sim, que cria uma conexão com a sua filhinha criança. é pequenininha, mas você tá criando memórias pra você e no futuro breve pra ela também. Sim, sim. É, mas então, ela também está aprendendo a língua inglesa, o francês, tudo de uma vez só, né? Então, com Sim, essas coisas que a gente faz. E o português também, que a gente fala em casa, que eu acho importante, né? bastante. Mas eu, por ter conversado com amigas que estão fora do Brasil, para o filho falar o português é um trabalho forte, assim, se você tem que estar toda hora falando.
Normalmente, foi o que minha amiga da Austrália falou, eu só vou repetir um pouco aqui. É, ela é casada com um australiano, mas ela falou que a língua que predomina na casa é o inglês. Então, a filha dela, que quando nasceu, ela ficou os primeiros anos só no português, português era muito melhor. Hoje em dia deu uma perdidinha, porque ela entrou na escolinha, então ela fala mais o inglês, assim, né? E ela falou Sim, que o trabalho agora é dobrado para ela poder falar o português. Então, é um trabalho, e como tudo na vida, né, nada vem fácil, até para você mesmo aprender uma língua diferente, né, que seja inglês, ou espanhol, ou chinês, ou qualquer outra língua, é um trabalho. Então, não se sinta culpado se demora um pouco para você aprender. Olha, eu morei fora e realmente não foi fácil para mim também. Então, assim, vezes me pego pensando, me pego tendo que estudar, rever alguma coisa. sim, com Tem a certeza. vergonha de errar, né? E tem a vergonha Eu, de errar até hoje. não, com certeza. E às vezes quando eu tô conversando com a pessoa e eu erro, e eu falo, aí depois vem na cabeça, aí você fica até cringe, né? Você fala, ai meu Deus do céu, eu falei aquele negócio errado e eu sei a versão certa, né? É Mas normal. ao mesmo tempo, é o que eu falo para os alunos adultos, né? Que às vezes até quem é nativo, né? Quem Fala tem, igual, errado. fala Uhum. errado. Tem um O vídeo meu que saiu. português, o meu chás verdes, eu falo errado. Então, assim, é normal. Eu já conversei com colegas minhas também que falam assim: nossa, eu no trabalho morro de medo de falar errado. Eu também tinha esse medo, mas hoje em dia eu olho e falo assim: faz É isso. parte. Hoje em dia eu Não falo, precisa não tem ser ruim. problema. Mas, assim, com certeza, por anos eu não foi assim, não foi tão fácil. Hoje em dia eu consigo fazer isso, mas é, é, Tem um vídeo do vocalista do Metallica, se eu não me engano, é ele que cometeu essa gafe, que ele vai falar assim, eu escrevi essa música, ele vai falar I've written, mas ele não falou, ele começou I wrote it, I wrote it, e escreveu, ele falou, meteu no show, I wrote it, não existe isso, né? Então, assim, se o cara do Metallica, que é o cara do Metallica, errou, tá tudo bem às vezes a gente errar, gente, tá tudo nosso. tô tentando pensar que I have written, ele escreveu, ele falou? Everything. Não, I ele have. falou I wrote it. Ele falou tudo errado, Nossa, ok. entendeu? Por isso que É, eu falo, gente, se a mas, gente meu, também é, erra, tá tudo bem. Que é é write, totalmente. wrote, written, não é isso? É. Write, wrote, written. I write, que é no presente, I wrote in the past. Isso. Ah, Read, wrote it like o ED no final? Não, tá errado. Wrote. Não, tá errado. entendeu? É muito feio o jeito que ele Ah, fala. Aí eu falo assim, gente, se o cara do Metallica errou, tá tudo bem, às vezes as pessoas errarem, tudo nosso. não, não, mas olha, é normal. As pessoas dão muita gafe em todas as línguas que você pode imaginar. Isso. Então, não precisa ficar com medo. E é o que eu falo para as pessoas, relaxa. E ainda É, mais, por exemplo, se alguém de outra língua vem tentar falar em português comigo, eu não vou ficar falando assim, "Não, você falou errado." Eu vou achar o máximo que ele está tentando. Se ele fala sim, assim, com pode certeza. me corrigir, eu corrijo, mas vai ser a mesma coisa. Uhum. É, se você escrever alguma coisa no e-mail e escrever errado, ninguém vai falar assim, nossa, ela escreveu errado. Eles estão felizes que você tentou e, tipo, não tem problema nenhum. E aí, E se alguém só fala alguma duas coisa é porque eles coisas. são Chatos. devagar, chatos. Mas a maioria das pessoas, meu, não se importam. Se você consegue passar a mensagem que você quer, não tem problema. Exatamente. Isso não quer dizer também que você Escreve do pode jeito falar que... tudo errado, aprender o inglês meia boca e vai se virar no mundo. Não, gente, se é pra aprender, vamos tentar aprender direito, né? Eu também É, tenho alunos que falam, ai, deu pra entender. Eu falo assim, não, tudo bem, deu pra entender, mas você quer que mas se seja você tem a entendido ou você quer falar possibilidade de direito? fazer a coisa certa, é melhor fazer a coisa certa, né? Assim, Exatamente. é, por exemplo, o quanto maior o seu nível de inglês ou da língua que você vai dominar, por exemplo, se você trabalha numa empresa espanhola e você domina o espanhol, ou se você Maior vai que trabalhar para uma empresa que precisa o inglês e você domina bem essa língua, mais chance você tem de ser promovido, o seu cargo vai ser maior. E isso tem estudos comprovando. Quanto mais você tem a sua fluência vem na língua, mais chances você é de crescer na vida, com entendeu? certeza. De conseguir um trabalho em qualquer. Assim, uma coisa que eu não tenho medo é de conseguir emprego em qualquer lugar do mundo, porque todo lugar vai ter uma empresa que vai precisar de inglês.
E eu domino assim, a língua, então eu não tenho medo de conseguir emprego. Mas pessoas que podem ser realmente muito bons, melhores que eu, que com certeza vai ter muita gente melhor do que eu. Mas assim, É, você não pode também se colocar num lugar de sou incrível, mas ao mesmo tempo você não pode se colocar no lugar de eu sou péssimo. Você tem que saber não, qual que é não, o o que eu tô lugar que falando, tá mas tipo, ali. uma pessoa que pode saber muito mais coisa do que eu sei na parte de marketing, mas se não domina a língua, a chance de conseguir um emprego nos Estados Unidos, que provavelmente vai precisar muito da língua, é menor. Mas existem empregos também na parte de tecnologia da informação que não precisa tanto assim, tipo, dá para você meio que passar a perna, usar um Google Translate, porque normalmente você trabalha você e o computador, a Não uso, comunicação é ruim. pode ser pouca, acho que dá para fazer muita coisa por e-mail e você pode usar o Google Translate, mas mesmo assim, quanto mais fluência você tiver, você vai melhor em entrevista, seu salário vai Maior ser sua chance maior, de você vai crescer. conseguir coisa melhor, Eu entendeu? também acho. Então, é o que eu te falei, podem ter pessoas, existem pessoas que são extremamente boas, eu conheci já pessoas que são muito, muito boas em marketing, mas se não tem fluência, a chance Não de adianta. conseguir sair do Brasil é muito menor. Ainda mais na área Sim, de marketing, que você precisa da fluência da língua, entendeu? sim, Para você total. fazer muita coisa, você precisa falar, né? Eu Então, acho que tem duas coisas que é importante a gente sempre lembrar, que é primeiro, cada um tem seu tempo, então não é porque o amiguinho aprendeu, começou a falar bem, sei lá, depois de um ano, que você necessariamente vai ficar bom depois de um ano. Cada um tem sim, seu tempo de imersão, igual a gente falou, tem gente que não vai entrar de cabeça nesse universo e o outro vai, ou tem uma predisposição, igual você falou, que o seu pai querendo não te. Ele deu uma influência para você ter essa facilidade de adquirir novos idiomas quando ele apresentou espanhol para vocês, quando vocês eram uhum, pequenos. Ou não também, ou só realmente ter uma facilidade para línguas, né? Porque é da pessoa também. E uhum, uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não só para crianças, mas mesmo adultos, a não forçar essa aquisição da língua, porque para a gente gerar, o meu maior medo na vida é gerar um bloqueio para esses adultos, crianças, enfim, adquirirem esse idioma. Porque quando você uhum. gera um bloqueio, não tem o que fazer, a pessoa Pega fala, não raiva, é né? para mim. Não é para mim, eu não consigo, eu não quero. Meu pai é uma pessoa que, imagina, todas as filhas dele falam inglês, se viram na vida e ele fala, não é pra mim. Não sei, não quero, não, não, não e não. Ele não é o Então, único, eu já conheço outras pessoas que falam a eu mesma sei que ele não é coisa. o único. Então, assim, mas provavelmente foi uma pessoa que foi exposta a uma situação em que ele teve que aprender, ou ele foi forçado a aprender, e isso gerou um bloqueio nele, que hoje, adulto já, quase 60 anos, é muito mais difícil de desmistificar, né? De quebrar isso. Então, só tomar Sim, muito cuidado para não forçar também. Tipo assim, não, você tem que fazer, você tem que aprender, porque realmente adolescente também, às vezes não quer por conta da adolescência em si. E aí a gente acaba dando uma forçada de barra, para não, você tem que aprender, é importante para você. Só que quando a gente é adolescente, a gente não sabe o que é importante pra gente. A gente só sim. quer sofrer ouvindo Evanescence, sabe? Hum, Evanescence. Então, eu acho que também tomar muito cuidado para deixar, para mostrar, apresentar esse segundo idioma, seja ele qual for, de uma maneira muito fluida, muito tranquila, para que não seja um estorvo na vida da pessoa. sim. Na verdade, uma coisa que eu já escutei muito, foi assim, eu já estou muito velho para isso, né? Que é o que eu Não tem mais idade. escuto. Não existe isso. E tem benefícios, né? Já vamos deixar bem, assim, quanto mais velho você for, tem benefícios, né, de aprender uma segunda língua, em termos de prorrogar, né, a E demência e longevidade. Alzheimer's. Você deixa o seu cérebro mais saudável, que você tem que cuidar do corpo, né? Vamos deixar bem claro que quem não cuida do E o corpo. cérebro é parte do seu corpo, não é só o físico. Exatamente, sim. Mas o físico, assim, você precisa, porque senão depois você acaba tendo problema. Bom, e essa foi a minha conversa com a Luísa Cordeiro. Eu espero que tenham gostado, sim. Esse episódio ficou muito mais longo do que todos os outros que eu já fiz, mas eu achei que ficou muito interessante toda a informação, toda a experiência que ela passou.
então eu acabei deixando, mas eu vou fazer uns cortes dessa conversa e colocar no YouTube para quem quiser assistir versões menores, né, da conversa que a gente teve, alguns tópicos que eu achei que valem a pena colocar separado para quem quiser um acesso mais rápido. E semana que vem, nossa conexão vai ser na Nova Zelândia com a mãezona Débora, que eu conheço há muito tempo, e que ela fala as coisas para mim, eu faço porque eu acho ela incrível. Então, fiquem atentos quarta-feira que vem com a conversa que eu vou ter com a Débora.